Aleluia, glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite sobre a fé que gera o extraordinário. No domingo passado nós aprendemos um pouco, bem pouco mesmo, sobre a fé de Abraão. Porque nós temos aí meia hora, 40 minutos para falarmos. Então não dá para nos aprofundarmos muito. E hoje nós vamos seguindo nesta família extraordinária. E eu quero me ater na vida de Isaac, filho de Abraão. É lógico que a gente não vai poder esgotar o tema, mas nós vamos ver alguns pilares da fé de Isaac, que se nós colocarmos também como pilar da nossa fé, nós iremos gerar o extraordinário da nossa vida, assim como foi na vida de Isaac. Irmãos, a vida cristã é baseada na fé. Tudo começa com a fé, tudo se mantém pela fé, e tudo é resultado, todo resultado provém da fé, ou da falta de fé. Então, como é que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus? Porque o Espírito Santo, que é aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, veio e nos convenceu que éramos pecadores, que precisávamos de nos tornar a justiça de Deus e que precisávamos receber do Senhor a salvação. E isso acontece através da fé. Então a vida cristã é baseada na fé. Por isso, irmãos, nós devemos aprender tudo o que for possível a respeito da fé. Se nós quisermos alcançar a salvação, mas também vencer as adversidades da vida. Paulo, escrevendo aos Efésios 2:8, diz: pela graça sois salvos. Isto não vem de vós. É dom de Deus, mas ele diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, a graça salvífica, ou a graça salvadora, ou a graça que se manifesta em nós para realizar outras obras extraordinárias, só pode acontecer mediante a fé. Então é impossível alguém que não creia em Deus, é impossível alguém que não creia em Jesus Cristo participar da graça, participar da salvação, porque a salvação vem da graça mediante a fé. Então nós vamos, irmãos, mergulhar um pouco na história deste menino que se tornou jovem e se tornou um ícone de Deus. Como eu já falei, Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deixa eu começar abrindo um parênteses aqui que é muito importante. Ontem ainda estava comentando com alguns jovens, aqui depois do culto, que a moda na internet agora, principalmente no YouTube, ou nesses cortes que aparecem nas redes sociais, a moda agora é assim: você entendeu a vida inteira esse versículo errado. Você durante a vida toda entendeu. Irmãos, é cada barbaridade que sai. É a mesma coisa, irmãos. Certa feita, a irmã Mariazinha me chamou e falou assim: ó, você está escutando esse pregador e você já prestou atenção que ele gosta de falar mal dos personagens bíblicos? Eu falei: não, é coisa da cabeça da senhora. E daí comecei a prestar atenção. Certo dia nós estávamos lá em São Paulo, eu, o pastor Fausto, a irmã Mariazinha, a Denise, num curso para pregadores, e um dos professores, quem que era? O dito cujo. Rapaz do céu, mas ele acabou com Elias, rapaz. Chamou Elias até de endemoniado. Diz que um espírito
um espírito qualquer, que Elias era arrogante, prepotente, que um espírito pegou Elias e fez com que ele corresse na frente da carruagem do rei, só para ele se mostrar, se aparecer. Então, irmãos, tome cuidado com o Jacó também. Porque hoje em dia estão acabando com a história de Jacó, né, irmã Betinha? Que Jacó era o usurpador, que Jacó era o mentiroso, que Jacó era o enganador, que Jacó. Deus está dizendo: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Irmão, só falta, igual outro pregador brasileiro, famoso aí, né? E não sei como é que convida um camarada desse para pregar. Ele disse assim: se eu estiver numa fila para falar com Deus e tiver Abraão, eu sou atendido antes, porque Abraão é amigo de Deus, eu sou filho, então Deus deixa Abraão de lado e me chama. Eu falei: meu Deus do céu. Então é um nível de evangelho que a gente está tendo acesso hoje em dia. Temos que tomar cuidado, irmãos. Então quando você vê falar outra coisa, irmãos, o coitado do Zaqueu, né? Chama o Zaqueu de ladrão, ladrão. A Bíblia diz que ele disse assim: se por acaso eu defraudei, ou se por acaso eu roubei alguém, eu devolvo, restituo. Ele não disse assim, de todos aqueles que eu roubei, ele disse: se por acaso, eu vou fazer uma retrospectiva da minha vida, eu vou analisar aqui, e se eu enganei alguém, eu vou ajeitar a situação e vou recompensar o erro. Então, cuidado, irmãos, com essas pessoas que gostam de menosprezar os personagens bíblicos. Fechando parênteses e voltando para Isaque. Isaque, no capítulo 24 de Gênesis, Abraão, né? Abraão já estava velho, avançado de idade, e ele diz assim para o seu servo: você vai me jurar que você não vai pegar, não vai tomar como esposa para o meu filho Isaque uma das mulheres cananeia. Mas eu quero que você vá na minha terra, no meio da minha parentela, e de lá traga uma esposa para o meu filho. Então esse é o resumo do capítulo 24 de Gênesis. Abraão preocupado, porque o rapazinho estava com 40 anos e não tinha casado ainda, né? Daqui a pouco se engraça aqui com uma cananeia, então vamos resolver essa situação. Irmãos, e lá no versículo 63 do capítulo 24, diz assim: saíra Isaque a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, eis que vinham camelos. Para entendermos um pouco melhor o capítulo 24, vamos entender a história de Isaque. A mãe de Isaque havia morrido. Abraão, seu pai, já estava velho. E agora Isaque estava prestes a se casar com uma moça que ele nunca tinha visto na vida. Que não era ele quem escolheria, era o servo do seu pai que ia escolher uma moça. Essa era a situação que o Isaque estava passando. Isaque estava triste pela morte da sua mãe, ansioso por conhecer a sua esposa, mas Isaque conhecia muito bem o seu pai e muito bem o Deus do seu pai. E de repente, ao cair da tarde, ou de repente, agora não me lembro se era de manhã ou de tarde, mas ele estava lá no campo, né? E lá estava Isaque meditando. O que é meditar? Meditar é pensar. Meditar é ponderar. Meditar é refletir. Sobre o que Isaque estava meditando? A Bíblia não diz, mas provavelmente ele estava meditando sobre o passado, sobre a morte da sua mãe. Mas ele também, por certo, estava meditando sobre o seu futuro, a esposa que estava chegando. Mas Isaque também estava meditando sobre a bondade de Deus
em ouvir o pedido do seu pai Abraão, por uma esposa que fosse da mesma linhagem, da mesma fé, com o mesmo propósito. É por isso que Isaac estava meditando. Irmãos, Isaac, ele tem uma história extraordinária. No domingo passado eu falei sobre o pai Abraão, que pegou Isaac quando era um adolescente ainda, e o leva até o alto do monte, caminharam por 3 dias, subiram ao monte. Abraão fez um altar com pedras, colocou a lenha, amarrou o seu filho e colocou sobre a lenha, pegou a sua faca, o seu cutelo para matar o menino e oferecer em sacrifício sobre aquele altar. Em nenhum momento a Bíblia relata que Isaac ficou se debatendo, que Isaac ficou gritando, que Isaac ficou desesperado. Isaac, desde pequeno, conhecia muito bem o seu pai e o Deus do seu pai. Por isso a importância de nós que temos filhos pequenos, de ensinarmos os nossos filhos quem é o Deus que nós servimos, o que Ele faz, qual é o poder, por que nós o servimos, quais as recompensas em servir este Deus. Porque antes de subir o monte, Isaac dá uma olhada e diz: papai, eu estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, estou vendo o cutelo, mas eu não estou vendo o cordeiro para o sacrifício. Então, Isaac, na sua pequena idade, já conhecia até mesmo o que precisava para um sacrifício. E quem sabe, quando ele estava sendo amarrado, ele falou: papai, o que vai fazer comigo? Deus pediu: eu preciso te oferecer, te ofertar a Deus. E ele aceitou. Então, Isaac, ele conhecia muito bem tanto o seu pai, como Deus de seu pai. Ele estava meditando e ele estava pensando: um funcionário do meu pai saiu para encontrar uma esposa para mim. Eu não sei o gosto dele, se ele vai trazer uma moça do jeito que eu gosto ou não, do perfil ou não, com as características físicas. Ele não estava pensando nisso. Isaac sabia que Abraão estava pedindo a Deus, que o servo de Abraão também estava pedindo a Deus, dizendo: eu não posso errar nessa escolha. Ele estava meditando e sabendo que a pessoa que chegaria para se casar com ele, a jovem que chegaria, seria aquela a quem Deus havia escolhido. Irmãos, mas eu não posso passar direto aqui sem refletir algumas coisas importantes. Principalmente para aqueles que estão pretendendo casar. Os mais jovens ou os que pretendem ainda um casamento. Veja, por que Abraão pediu que fosse no meio da sua parentela? Que não tomasse por esposa alguma filha dos cananeus. Porque Abraão sabia a importância da linhagem. Abraão sabia a importância da descendência. E Deus trabalha com isso, irmãos. Eu preguei esses dias aqui sobre Noé, e Deus disse: Noé, entra você, a sua esposa, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. E desta família, eu vou levantar uma nova geração nesta terra. É interessante que o próprio Deus disse a Abraão tinha, numa tentativa de Abraão e de Sara em ajudar a Deus, nasceu o filho de uma escrava egípcia, Agar, um filho chamado Ismael. Mas quando Deus fala com Abraão, diz assim: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho. Porque o outro filho não era aquele que Deus havia prometido. Mas Isaac, sim, diante de Deus, era o único filho de Abraão. Deus fala com Jacó, dizendo: Jacó, da tua descendência, dos teus filhos. Para Davi a mesma coisa. Davi estava preocupado: quem que vai reinar em meu lugar? E Deus fala: fica tranquilo, porque eu vou levantar um filho teu, será Salomão,
que irá governar quando você não estiver mais aqui. O próprio Jesus, irmãos, gostava muito quando alguém dizia: Jesus, filho de Davi. Se a descendência, se a nossa genealogia, se a nossa árvore genealógica não fosse importante, o Novo Testamento não começaria com a genealogia de Jesus. É interessante que a genealogia de Jesus volta até Adão, porque Deus, Ele sempre faz tudo exatamente, milimetricamente calculado. Deus não improvisa nos seus planos. Tudo é milimetricamente planejado por Deus. Deus disse a Noé quem entraria na arca. Deus disse a Abraão quem era o seu único filho. Deus disse a Davi quem reinaria seu lugar. Deus, através dos seus profetas, durante toda a trajetória humana, profetizou que Jesus viria da raiz de Jessé. Então, Abraão se preocupava com a sua descendência. Sabia que era importantíssima para a concretização das promessas. Então, agora eu quero fazer algumas perguntas. Com quem você irá se casar? Aonde você irá trabalhar? Que igreja você será membro? Quem será o seu pastor? Porque todas essas coisas definem o seu futuro. Com quem você se casa define o seu futuro. O lugar que você trabalha, o seu patrão, o seu funcionário define o seu futuro. A igreja que você está define o seu futuro. O pastor que te pastoreia, que cuida espiritualmente da sua vida, define o seu futuro. Então Abraão queria uma esposa da mesma linhagem, mas que também fosse da mesma fé. Volto a perguntar: você se casará com alguém da mesma fé? Você irá constituir uma família aonde não será ensinada a mesma fé? Você criará os seus filhos com ensinos de outras fé, ou de outra fé? Estará numa igreja que te ensina uma fé que não é verdadeira? Que traz ensinos a respeito de uma falsa fé? Abraão sabia que o sucesso do casamento do seu filho estava em possuir uma esposa com a mesma fé, crendo no mesmo Deus e nas mesmas promessas. Então veja bem, irmãos, uma ação de Abraão nos traz esses ensinamentos poderosos. Abraão estava dizendo: eu quero que você jure diante de Deus que você não permitirá que o meu filho se case com uma pessoa que não é da mesma linhagem, que não é da mesma fé e que não tem o mesmo propósito. Volto a perguntar de novo: você se casará com uma pessoa que tem outros propósitos para a vida e que não entende o propósito de Deus para a sua vida? Você frequentará uma igreja que não te posiciona no seu propósito? Você terá um pastor que não te direciona e te prepara para viver no seu propósito? Porque não importa apenas a nossa linhagem humana, terrena, mas a nossa linhagem espiritual também é muito poderosa. Os ensinamentos que nós recebemos, a maneira como nós cremos, é a maneira como nós iremos lidar com as situações do dia a dia. É a maneira como nós vamos reagir quando os problemas surgirem. Isaac era um homem de fé, de oração e temor a Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos 10:17, diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Outra tradução diz assim: a fé vem pelo ouvir,
e ouvir a palavra de Cristo. Os seus ouvidos físicos podem ouvir a palavra de Cristo como você está ouvindo aqui nesta noite. Mas a sua mente também pode ouvir a palavra de Cristo. Assim como o seu espírito deve e precisa ouvir a palavra de Cristo. Não só através daquilo que você permite que entre pelos seus ouvidos, mas na sua voz interior. O texto que nós lemos, qual foi o texto que nós lemos? Gênesis 26, 63. 24, 63. Que dizia assim, que naquele dia, saiu Isaque e estava meditando no campo. Estava meditando no campo. Irmãos, eu preciso que você entenda uma coisa. Um culto só que a gente vem na semana, 2 cultos, 3 que a gente venha na semana, é muito pouco para nós nos alimentarmos da palavra de Deus. É muito pouco como alimento para as nossas vidas. Por isso, irmãos, a Bíblia nos ensina a meditar. Mas não é essa meditação que tem por aí não, né? Você tem que deixar a mente zen, que você tem que eliminar todos os pensamentos, que você tem que ficar num silêncio absoluto, que você tem que ficar na posição tal. Não é essa meditação, irmãos. O livro dos Salmos já começa com o Salmo 1, já começa já ensinando essa história, dizendo, bem-aventurado, quer dizer, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, a sua alegria está em meditar na lei do Senhor. Então a meditação do crente não é deixar a mente limpa, mas é enchê-la da palavra de Deus. Tem um ditado aí que é muito verdadeiro, irmãos. Mente vazia, oficina do diabo. Se nós, irmãos, quem teve ontem aqui, o pregador falou sobre isso ontem. Nós não conseguimos controlar os pensamentos que chegam na nossa mente, mas nós podemos cativá-los em Cristo. Vem um pensamento errado, vem um pensamento de fracasso, vem um pensamento de derrota, vem um pensamento ruim na nossa mente, nós cativamos pela palavra de Cristo, aleluia, e nós começamos a meditar na palavra de Deus. Bem-aventurado o homem, que o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Então não é só na igreja que a gente deve pensar em termos bíblicos, em termos espirituais, em qualquer lugar, na rua, no mercado, no açougue, na farmácia, no trabalho, aonde nós estivermos, nós devemos estar meditando na lei do Senhor. O Salmo 19:14 também é extraordinário, diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Então, aquilo que eu medito, aquilo que transita, aquilo que permeia, aquilo que povoa a minha mente, deve alegrar a Deus. Então, por isso eu comecei dizendo lá que Isaque, ele não estava com pensamento de derrota lá no campo, dizendo, a minha mãezinha morreu, meu pai já está velhinho, agora o meu pai não deixou eu escolher a minha noiva, mandou um outro qualquer buscar uma noiva, uma esposa para mim. Não era este pensamento que estava na mente de Isaque. Ele estava meditando nas coisas de Deus. Ele estava esperançoso. Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo 4,15, diz: medita estas coisas e nela
nelas, sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Ora, Paulo ensinando o jovenzinho, dizendo: você precisa meditar. Você precisa permitir que a sua mente seja tomada pela palavra de Deus, pelos meus ensinamentos, pelas revelações que eu tenho passado a você e a toda a igreja. Então essa deve ser a nossa posição como cristãos, irmãos. Nós não podemos fazer igual. Esses dias eu estava estudando, estava lendo uma apostila, eu terminei de ler a apostila, fechei a apostila lá, marquei a página que eu tinha parado e saí fazer outras coisas, estava fazendo, eu falei assim, mas eu não aprendi nada, eu só li e não parei para refletir naquilo que eu li. Eu tenho que voltar aonde eu comecei, ler de novo, fechar a apostila e ficar meditando naquilo que eu estou lendo, naquilo que eu li, naquilo que eu aprendi, para que não seja uma coisa vazia. Então, às vezes a gente vem para a igreja, a gente ouve uma palavra boa, a gente ouve corinhos, a gente se alegra, e a gente sai, esquece de Deus, esquece da palavra de Deus, e só pensa em Deus de novo no próximo dia de culto. Não dá, irmãos, a gente tem que meditar nestas coisas. Paulo, escrevendo aos Filipenses 4:8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. O pilar da meditação era um dos fundamentos da fé de Isaac. Isaac não estava meditando, não estava simplesmente passeando e gastando um tempo, deixando, eu vou desaparecer a minha mente, eu vou aliviar os meus pensamentos. Não, ele estava lá no campo, olhando as paisagens que deveriam ser bonitas, mas estava meditando nas coisas de Deus. Gênesis 25:20 diz assim: era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca. 21, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Agora versículo 26. Depois nasceu o irmão, Jacó, que segurava o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 70 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Precisamos entender algo relevante entre o versículo 20 e o versículo 26. Às vezes a gente lê os versículos 26, é o que eu falei aqui, irmãos, no domingo passado. Tem muito crente que pensa, eu vou orar, eu vou decretar, eu vou determinar e está resolvido. E daí tem um bando de crentes frustrados por aí dizendo, ai, Deus não me ouviu, Deus não me respondeu. Eu volto a falar, muitas vezes erro de quem está ensinando, do pastor, da doutrina da igreja. Veja que coisa interessante, entre o versículo 20 e o 26, passaram-se 30 anos. Então a gente lê, orou Isaac e Deus ouviu a oração e respondeu. 30 anos, irmãos. Ele orou e Deus respondeu, mas demorou 30 anos para os gêmeos nascerem. Assim, irmãos, nós descobrimos mais alguns pilares da fé de Isaac. A fé de Isaac também tinha por base a paciência, a perseverança e a constância. São coisas importantíssimas e indispensáveis para a vida do cristão.
O cristão tem que ter paciência, perseverança e constância. Está tudo muito bem na vida? Perseverança, paciência, constância. A coisa não está indo bem, não está indo legal. Paciência, perseverança, constância. A coisa ruiu, tudo deu errado, parece que é o fim. Paciência, perseverança e constância. Nós estamos acostumados, tudo é imediato na nossa vida. A gente manda uma mensagem no WhatsApp e se a pessoa não responder dentro de 5 minutos, a gente já está querendo pegar a pessoa pelo pescoço dizendo, não me respondeu. A nossa geração é assim. E tem um monte de gente ganhando dinheiro aí. Tem uma plataforma aí que fez o tal da venda full. Porque você compra hoje e chega amanhã. E eu sou um desses, né? Olho lá primeiro, preciso comprar alguma coisa, quero ver se tem no lugar, nem que seja um pouquinho mais caro, mas chegando amanhã tá bom. Irmãos, na vida cristã nós temos que ter paciência, perseverança e constância. Porque as coisas nem sempre são no nosso ritmo, nem sempre são do nosso jeito, nem sempre são, as coisas nem sempre acontecem na hora que nós queremos que aconteça. O escritor aos Hebreus 6,15 diz assim, e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. E assim, depois de esperar impacientemente, assim depois de se debater e lutar com Deus, não. Depois de esperar com paciência, obteve aquilo que Deus havia prometido. Paulo, escrevendo aos Romanos 15,4, diz, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Quem não tem paciência, não tem esperança. Nós temos que aprender a paciência. Nós vamos orar, vamos continuar orando, e vamos orar mais um pouco, e vamos pedir mais um pouco, assim como Abraão, com paciência esperou e obteve a promessa. O escritor aos Hebreus 10:36, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então veja bem, irmãos, com efeito tendes necessidade de perseverança. Está dizendo, olha, vocês hebreus precisam de perseverança. Perseverar é não desistir. Eu tentei hoje, não deu, vou tentar amanhã. Lutei esse ano, não deu, vou tentar no ano que vem. Perseverança. No Brasil, tem um alto índice de abertura de empresas e de fechamento de empresas, porque não existe perseverança. Vou perseverar, eu vou perseverar. Em Lucas, capítulo 8, Jesus conta a parábola do semeador que saiu a semear. Uma semente caiu na beira da estrada, outra caiu no meio das pedras, outra semente caiu por entre os espinhos e um pouco de semente caiu em terra boa. No versículo 15 diz, a que caiu na boa terra, são os que, tendo ouvido de bom coração, de bom e reto coração, retém
guarda a palavra, estes frutificam com perseverança. A vida cristã é feita de paciência e de perseverança, mas também é feita de constância. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 1,4 diz: a tal ponto de nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, e em todas as vossas perseguições, nas tribulações que suportais. Constância. Quando eu falo de constância, e de perseverança, e de paciência, eu lembro de uma história que o pastor Fausto contava. Ele morava no interior de São Paulo, e lá aconteceu uma corrida de bicicleta. Então, no dia da corrida, chegaram os corredores profissionais, com as bicicletas preparadas, com o corpo preparado, todo em dia. E o pastor Fausto foi lá com a bicicleta dele, não sei se era barra forte, barra circular, o que era aquilo na época. Se inscreveu para correr. Foi lá com a bicicleta, isso ele tinha uns 15 anos de idade, né? Então faz um tempinho atrás. Ele foi lá, colocou a sua bicicleta no meio do pelotão de elite. E ficou preparado. E de repente deram a largada. E o pastor Fausto saiu com a bicicleta dele, pedalando. Daqui a pouco ele começou a olhar, já estava um pouquinho na frente dos outros. Daqui a pouco já uma bicicleta de vantagem. E falou, essa turma não está com nada. Esse pessoal aí só está só com jeitão, só na aparência, com bicicleta cara, com roupa cara, mas quem pedala aqui mesmo sou eu, né? E começou a pedalar, e de repente aquele povo foi ficando para trás, e o pastor Fausto está feliz lá na frente, né? Dizendo, essa aqui eu já ganhei, essa corrida é minha, até que surgiu a primeira subida. Já começou a colocar a língua de fora. E começou a cansar. Daqui a pouco ele olhou, o pessoal estava um pouco mais perto. Daqui a pouco olhou, o pessoal estava um pouco mais perto. Daqui a pouco ele olhou, as bicicletas já estavam em volta dele. Daqui a pouco todo mundo passou e ele ficou para trás. Ele olhou e vinha uma caminhonete dizendo, o senhor precisa de ajuda? Sim. Colocou a bicicleta em cima da caminhonete e desistiu da corrida. Tirando o treinamento de fora, né? Mas faltou o quê? Paciência, perseverança e constância. Eu andei muito de bicicleta antes do meu acidente. Eu gostava não de velocidade, mas de lugares longe. Eu sempre me preparava e pedalava. E sempre acontecia isso, os espertinhos de saírem na frente. Daqui a pouco ali, na primeira subida, estão parados, bebendo uma água. E a gente naquela toadinha. Ia longe. E aonde mais ninguém chegava. E voltava de lá. E a maioria não ia nem até a metade do caminho. Porque nós precisamos aprender a paciência, a perseverança e a constância. Como é que eu aprendi isso? Eu começava a olhar, a primeira vez que eu fui, eu já comecei a olhar, já perguntei, quem que é o melhor do grupo? É fulano e fulano, ou vou perto aqui. E o segredo deles era paciência, perseverança e constância. Enquanto estava todo mundo trocando de marcha mais leve, marcha mais pesada, eles estavam na marcha certa, na velocidade certa, na altura do banco certa, caminhando até chegar na onde havia projetado chegar. Então a vida do cristão, irmãos, é baseada, segundo as Tessalonicenses 3,5, ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Cristo foi constante desde o início da sua trajetória, desde o início do seu ministério, até a morte de cruz.
Ele foi constante. E Paulo está nos chamando à constância de Cristo. Perseverança, irmãos, é não desistir. Mas constância é manter o padrão. Tem muitos crentes, irmãos, que até perseveram, mas não tem constância. Então você conversa um dia, ele está dizendo: oh, Deus é maravilhoso, Deus é grandioso, Deus fez coisas extraordinárias. No outro dia você fala, ele diz assim: eu estou pensando em desistir, eu acho que eu não vou mais para a igreja, porque Deus não me respondeu. Olha, eu orei, eu declarei, eu fiz uma campanha na igreja, e Deus não me respondeu. Falta de constância, falta de perseverança. Outros que a gente conversa que tem perseverança, eles dizem assim: pastor, está feia a coisa, mas nem que for me arrastando eu vou. Pastor, se eu chegar no céu me arrastando já é o suficiente. Não! A palavra do Senhor está dizendo a constância de Cristo. Cristo suou gotas de sangue, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja do jeito que eu quero, mas do jeito que o Senhor quer. Se é para eu passar por essa morte de cruz, eu me levanto daqui e entrego a minha vida. É impossível que a gente mantenha uma linha reta na nossa vida espiritual, mas ela não pode ser numa grande senoidal. Uma hora nós estamos lá 100%, outra hora está 10%, uma hora está 30%, uma hora está 50%, outra hora está 60%. Outra... Não, irmãos, constância é manter o mais reto possível a nossa vida espiritual. E é isto que Isaac está nos ensinando. Tinha Isaac 40 anos, quando possuiu Rebeca por esposa. Tinha ele 70 anos, quando nasceram as crianças. E nós olhamos, Isaac continuava a mesma pessoa, a mesma fé, crendo no mesmo Deus, da mesma maneira, sabendo que o que Deus havia falado, o que Deus havia prometido, iria acontecer. Vamos ficar em pé. Obtenha uma fé que gera resultados extraordinários em sua vida. Medite na palavra do Senhor. Tenha paciência em cada circunstância. Conduza a sua história com perseverança. E viva com constância. Assim você desenvolverá a fé que traz à existência o extraordinário. Irmãos, dentro da nossa convivência entre irmãos,